Decorria o ano de 2009 e o Silveiro tornou-se palco de uma grande produção internacional. Foi aqui apresentada uma adaptação teatral inspirada na famosa série CSI, Crime Scene Investigation. Alguém se lembra qual era o título? Chamávamos-lhe CSI Jerusalém. E foi uma produção memorável da Igreja Evangélica de Silveiro. Aliás, contou com a participação de alguns dos maiores atores e atrizes internacionalmente conhecidos, muitos dos quais, curiosamente, estão aqui sentados nestes bancos. E foi aí, nessa altura, que o Silveiro ficou mundialmente conhecido. Talvez eu esteja a exagerar um pouco, não foi assim tanto, mas aquela peça tentava de uma forma criativa, até divertida, levar o público a pensar numa realidade profunda, numa realidade muito séria. Ao longo daquela peça, os investigadores eles analisaram provas, testemunhos, profecias, milagres e até o desaparecimento do corpo de Jesus. No final, percebia-se que esta não era uma investigação apenas, era um confronto com a verdade. E diante da verdade, das evidências da ressurreição de Jesus Cristo, havia uma questão final. Pergunta para quem se lembra qual era esta questão? No final desta peça, eu vou ajudar-vos. Quem é Jesus? No final desta peça era colocada esta questão: quem é Jesus? E todo aquele que estava ali era incentivado a posicionar-se, a responder esta questão: quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? Nós sabemos que a palavra de Deus, toda ela aponta para a pessoa de Jesus. Aliás, nós temos tido esse cuidado como igreja cristocêntrica e igreja bibliocêntrica, de em todas as pregações, quando fazemos os nossos estudos sequenciais, pregação expositiva, em cada passagem o pregador procura apontar ou explicar como aquela passagem aponta para Jesus Cristo. Nós baseamos esta convicção no próprio exemplo do Senhor Jesus, porque se lembram, quando Jesus vai ao encontro daqueles dois discípulos que iam a caminho de Emaús, sem que eles soubessem que era o próprio Jesus, diz-nos Lucas 24, 27, que Jesus, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito se encontrava em todas as Escrituras. Portanto, todas as Escrituras apontam para Cristo. No Velho Testamento, mas também no Novo, todas as Escrituras apontam para Cristo. No entanto, há um Evangelho, um relato do Evangelho, que foi escrito precisamente com este propósito de mostrar quem é Jesus. E os irmãos, a esta altura, já saberão que falo do Evangelho de João. O Evangelho segundo João. Nós, por vezes, este termo Evangelho pode levar-nos a pensar que há diversos evangelhos, ou pode levar alguém a pensar que há diversos evangelhos. Não é que haja diversos evangelhos diferentes, há vários relatos. Pensemos como biografias, mesmo pessoas conhecidas secularmente têm biografias, algumas autorizadas, algumas paralelas, biografias diferentes, pontos de vista diferentes ou percepções diferentes de uma mesma realidade. Alguns evangelhos vão enfatizar alguns pontos, outros vão enfatizar outros pontos, e eles se complementam, a palavra de Deus se complementa. Mas João, já quase no final do seu relato, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito é muito claro. João quer que os seus leitores, naquele momento, mas também nós hoje, quer levar-nos a crer que Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. O resultado desta fé, de crer que Jesus é verdadeiramente o Cristo, que Jesus é verdadeiramente Deus, é ter vida. E ter vida na palavra de Deus significa ser salvo, ter vida eterna.
Paulo, mais tarde aos Romanos, ele vai também dizer isto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é necessário crer em Jesus, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, crer que Jesus é Senhor, crer que Jesus é Deus. E como resultado dessa fé depositada no Senhor Jesus, a palavra de Deus nos promete que teremos vida. Reparem, não é apenas crer que Jesus existiu, é confessá-lo como Senhor, é crer na sua ressurreição, é crer na sua divindade. Por meio desta fé, desta convicção profunda, João diz, por meio desta fé nós teremos vida. Vida em seu nome, no nome de Jesus Cristo. Ele não quer apenas que nós creiamos na pessoa de Jesus como uma figura histórica, mas Ele quer que nós creiamos em Jesus como Deus. E ao longo do Evangelho de João, João vai fazer duas coisas. Ele vai mostrar quem Jesus disse que era, como Jesus se identificou, e ele vai mostrar os sinais que confirmam as afirmações de Jesus. Logo no início, João começa por escrever, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais à frente, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João apresenta-nos Jesus como o Verbo. Ele estava no princípio com Deus, ele era o próprio Deus, e foi por meio dele que tudo o que foi feito se fez. E este Verbo, este Deus, encarnou, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Mais à frente, na sua epístola, João vai dizer que o Verbo feito carne, a palavra da vida, nós tocamos, nós podemos compartilhar com Ele, nós vivemos com Ele, Ele andou entre nós. Então, João tem esta missão muito clara de nos mostrar que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Há uma expressão que João registra mais do que qualquer outro evangelho, e aí nós vemos algumas diferenças entre a ênfase que cada evangelista dá. João realmente e claramente ele enfatiza uma expressão em particular, a expressão eu sou. Ao longo deste evangelho, mais do que em qualquer outro, João realça que Jesus repete esta expressão com frequência, eu sou. E ela é usada por Jesus, segundo o relato do Evangelho de João, em duas formas. Ela é usada como eu sou, de forma absoluta, Jesus diz eu sou, e ela é usada também junto de uma metáfora. Jesus vai utilizar imagens, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, o pão da vida, mas nós vamos ver isso a seguir. Mas este eu sou, claramente está relacionado ou ecoa o nome do próprio Deus. Quando Deus se revela a Moisés e lhe diz eu sou o que sou, ou quando dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. João está a demonstrar aos seus leitores que Jesus é esse eu sou. Jesus identifica-se como Deus. E nós vemos isso, por exemplo, em João, no capítulo 8, versículo 58, que diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E de tal forma, isto era associado ao eu sou do Velho Testamento, que aqueles que ouviram isto, diz-nos o versículo 59, pegaram em pedras para lhe atirarem. Eles queriam era uma tal blasfémia para aqueles que não queriam, que era alguém afirmar-se como sendo Deus. Mas João está precisamente a enfatizar este ponto. Jesus é Deus. Mais uma vez, Jesus usa esta expressão eu sou de forma absoluta. Lá no jardim, quando os soldados buscavam Jesus para o prender, Jesus lhes diz: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E então Jesus lhes disse: sou eu, ou eu sou. E de tal forma esta expressão tem poder que diz-nos o capítulo 18, versículo 6, que quando depois lhes disse sou eu, aqueles soldados recuaram e caíram por terra. Então o eu sou
Jesus não é apenas uma identificação, é uma revelação da sua identidade divina. Jesus afirma ser o próprio Deus. Como disse, esta expressão é usada também junto com outras imagens. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus diz também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é, mais uma vez, não é apenas uma forma de falar, é uma identificação com a sua divindade. Mas João registra também os sinais que Jesus fez, sinais esses que provam que as afirmações de Jesus eram verdadeiras. Ao longo do Evangelho de João nós vemos vários sinais, começamos por ver Jesus transformar a água em vinho, algo que é impossível a qualquer ser humano. Jesus tinha poder sobre a matéria, ele podia fazer de uma matéria outra matéria, ele podia transformar a matéria. Nenhum ser humano tinha esse poder. Então, quando Jesus afirma a sua divindade, ele está também a prová-la. E se Jesus tem poder para transformar a matéria, ele também tem poder para transformar pessoas, ele também tem poder para transformar situações, ele também tem poder para transformar pecadores em santos. Vemos várias curas: a cura do filho do oficial do rei, cura do paralítico. Jesus tem poder sobre os efeitos do pecado, sobre a doença que existe no mundo como consequência da queda. Jesus multiplica os pães, mais um sinal que apenas Deus podia fazer. Ele supra as necessidades, ele é o pão da vida que pode satisfazer as necessidades do ser humano. Lemos também que Jesus anda sobre o mar. Ele mostra que tem poder sobre as circunstâncias, ele pode sobrepor-se às dificuldades, às provações de cada um, ele pode controlar a natureza. Jesus vai afirmando a sua divindade ao longo do Evangelho de João, mas não somente ele afirma, ele prova com sinais que lhe tinham sido concedidos por Deus o Pai para revelar precisamente que ele e o Pai são um. Se repararmos bem, há uma certa progressão. Jesus, nestes sinais que Jesus faz, eles vão revelando necessidades cada vez mais profundas. Começou-se com uma necessidade material, passou-se para uma doença, passou-se para a incapacidade que o ser humano tem de controlar as circunstâncias, passou-se pela cegueira espiritual, mas chegamos a João 11, e este vai ser o texto base da nossa meditação, depois de uma introdução já um pouco longa, em que Jesus já não se trata aqui de uma necessidade, já não se trata de uma enfermidade, trata-se da própria morte, e Jesus confronta a própria morte. Ele faz a maior de todas as declarações até este momento, e ele faz o maior sinal que comprova precisamente ser verdadeira a sua afirmação. Os irmãos já sabem, todas as Bíblias terão o título, provavelmente, Jesus ressuscita Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro. Jesus, a certa altura, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E esta declaração, esta afirmação de Jesus, ela precede o milagre. Jesus não diz isto depois, Jesus diz isto antes. E ele faz o milagre depois, para que as pessoas creiam que a afirmação é verdadeira. Então o sinal confirma a identidade de Jesus e a veracidade da afirmação de Jesus. Jesus enfrenta aqui algo que é chamado na Escritura como o último inimigo, o derradeiro inimigo. Paulo aos Coríntios, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E se Jesus tem autoridade sobre a morte, ele é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente quem diz ser. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro
estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E vemos aqui uma cena muito bem descrita, com muito pormenor. João vai ao ponto de focar-se em pequenos pormenores, porque ele quer que nós entremos nesta cena. Ele quer que nós mergulhemos neste episódio, que é um episódio de viragem. Depois do que aconteceu aqui, Jesus está a aproximar-se do final do seu ministério e está a tornar-se cada vez mais popular. Depois do que aconteceu aqui, Jesus já não podia ser ignorado. Não podia mais ser ignorado por aqueles que criam nele, mas também já não podia ser mais ignorado por aqueles que o odiavam, aqueles que procuravam a sua morte. Ele estava a tornar-se de tal forma conhecido e a evidenciar sinais cada vez mais poderosos que ele já não podia ser mais ignorado. Este é um ponto de viragem, digamos assim, no Evangelho. E João realça aqui vários pormenores. Nós vemos logo desde o início, no versículo 1, que João situa esta Maria, o Lázaro e a sua irmã Maria, como Maria, a que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. É um episódio que vai estar relatado apenas no capítulo 12, mas certamente os ouvintes conheciam esta Maria, se calhar alguns até tinham privado com ela. João tem esta preocupação de situar os seus leitores. E João também tem a preocupação, versículo 5, de dizer que Jesus amava a Marta e a Maria, a sua irmã, e a Lázaro. E mesmo assim, Jesus se demora. Isto parece um pouco incoerente, parece um pouco estranho de entender. Ele não corre, ele não vai imediatamente ter com Lázaro, ele fica ainda 2 dias e só depois é que vai ao seu encontro. Isto é um pouco desconcertante, porque para nós, humanamente falando, nós, diante do sofrimento, diante das dificuldades, nós queremos agir de imediato. E é normal. Qual de nós, pais, que tendo um filho e o vê sofrer, não tenta ao máximo amenizar o seu sofrimento? Qual de nós próprios, por vezes sofrendo, não vai ao médico, não toma a medicação, não age imediatamente? Aqui, Jesus não o fez. Isto tem ensino para nós também. Por vezes, o atraso de Jesus não significa a ausência do seu amor ou do seu cuidado, ou de que Ele se cuida e se importa com cada um de nós. Quando Jesus se atrasa a responder às nossas orações, muitas vezes não é porque Ele não nos ame, ou nunca é porque Ele não nos ame. Muitas vezes Deus nos faz esperar para revelar a sua glória. Foi assim. Jesus, ao receber esta notícia, disse claramente: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Também na nossa vida, as nossas circunstâncias, aquilo que nos acontece, e que nós queremos uma resposta imediata e Deus não responde, pode ser, certamente é, para a glória de Deus. Deus está a querer fazer-nos esperar e a compreender que não é o momento. Ele quer fazer-nos passar por alguma situação e Ele vai, a seu tempo, revelar a sua glória e o seu amor. Nem todo o silêncio do Senhor é abandono, nem todo o silêncio é indiferença. E nós vemos os discípulos um pouco confusos, certamente, com o facto, eles conheciam a Jesus, conheciam aquela família de Lázaro, Maria e Marta, e eles certamente ficam um pouco perplexos, mas nós veremos que havia aqui algumas possibilidades ou algumas explicações, talvez na mente dos discípulos, para o facto de Jesus não se ter apressado em ir ter com Lázaro. Porque quando Jesus, no versículo 7, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia, os seus discípulos ficam inquietos, eles ficam admirados, eles ficam perplexos. Eles dizem, versículo 8: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Ou seja,
Jesus, provavelmente os discípulos entenderam que Jesus não foi de imediato ter com Lázaro por causa dos judeus, porque tinha medo dos judeus ou porque queria evitar aquele confronto direto com os judeus. 6 meses antes, na festa dos tabernáculos, foi quando Jesus fez a afirmação que considerávamos há pouco: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram em pedras, queriam matá-lo, e Jesus se retirou do meio deles. Mais à frente, 3 meses depois, 3 meses antes desta passagem, na festa da dedicação, mais uma vez os judeus tentaram apedrejar Jesus quando ele disse: eu e o Pai somos um. Ele estava mais uma vez a afirmar a sua divindade. E eles tentaram novamente, eles pegaram em pedras para o apedrejar. E Jesus novamente se retirou do meio deles, porque não era chegada a sua hora. Então, quando agora Jesus diz não, vamos outra vez, quer dizer, tinha escapado uma vez, tinha escapado a segunda, e o povo diz que a terceira é de vez. Os judeus, aliás, nós vemos até pela posição de Tomé, vamos considerar isso um pouco mais à frente, que ele já estava a prever que iam todos morrer, não só Jesus, mas eles também. Mas Jesus demonstra, ele diz no versículo 9: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Jesus está a querer dizer que enquanto é dia caminha-se porque há luz, enquanto é noite tropeça-se, e a ideia que Jesus está a querer transmitir é que ele não está a caminhar, ele está a caminhar dentro do tempo designado pelo seu Pai. Quando não é a sua hora, ele se retira, mas quando é chegada a sua hora, ele avança. Ele não é arrastado pelos acontecimentos, ele domina os acontecimentos. E esta era chegada a hora de Jesus se dirigir novamente a Jerusalém e, com verdade, desta vez ele ia mesmo ser crucificado, ele ia ser morto pelos judeus. Então Jesus continua este diálogo em que os discípulos não percebem muito bem. Jesus usa esta forma figurativa de que Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Os discípulos ficam ainda mais confusos. Então, se ele adormeceu, ele está salvo, não há problema, não precisamos de ir lá, digamos assim. Mas Jesus fala-lhes claramente: Lázaro morreu. No versículo 14 nós vemos isto. E Jesus diz uma coisa surpreendente no versículo 15: por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Ou seja, já era comumente aceite que na presença de Jesus curava. Aliás, há um comentário muito interessante que é feito acerca de Jesus e da morte. Na presença de Jesus não há ninguém que fique morto, porque seria impróprio que o autor que a morte prevalecesse diante do autor da vida. E era comumente aceite que, se Jesus estivesse presente, ele ia resolver a situação, ia resolver a enfermidade. Mas Jesus agora está aqui a dizer: eu me alegro porque eu não estava lá, porque assim vocês verão a glória de Deus, para que assim possais crer, é a expressão da Escritura. Então nós vemos que Tomé já está a perceber o que vai acontecer, e nós associamos muitas vezes Tomé àquele discípulo que tem dificuldade em crer, que precisa de ver para crer, mas aqui nós vemos Tomé como uma pessoa de coragem. Ele diz aos seus condiscípulos: vamos também para morrer com ele. Ele está a ter coragem e a encorajar os seus irmãos. A cena muda. Jesus então chega a Betânia, e quando lá chega, ele encontra Lázaro já sepultado há 4 dias. E Marta vai ao seu encontro. Lá está, João dá aqui mais alguns pormenores acerca da distância entre Jerusalém e Betânia. 15 estádios equivale a poucos quilómetros, 3, 4 quilómetros. Digamos que eram os subúrbios de Jerusalém. E então alguns dos judeus que conheciam aquela família, e pela Escritura nós percebemos mais ou menos que era uma família de posse, uma família abastada. Havia ali muitos judeus de Jerusalém que tinham ido para consolar aquela família. Aliás, um parênteses, na cultura, na tradição judaica, uma família abastada era uma família abençoada. Havia esta associação entre o sucesso material e a bênção de Deus. Uma família que era abastada era uma família abençoada, e naturalmente, como ainda hoje,
uma família que é abastada, se calhar tem mais amigos ou há mais pessoas ali à volta. E então muitas pessoas tinham ido lá a Betânia, diz-nos o texto, e a cena muda. Jesus finalmente chega e quando chega, Marta vem ao seu encontro. E ela diz 3 coisas extraordinárias. Versículo 21. Ela professa esta fé no Senhor Jesus. Diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Primeira, ela demonstra fé, que se Jesus estivesse ali, ele tinha poder para curar a Lázaro. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela parece crer que Jesus tem ainda mais poder do que o poder de curar. Mas quando Jesus lhe diz, versículo 23, teu irmão há de ressurgir, ela associa essa ressurreição com a ressurreição do último dia. Algo que era querido pelos judeus e que é querido pelos cristãos, de que haverá ressurreição no último dia para condenação ou para bênção eterna no dia do julgamento do Senhor. Mas Jesus explica, não. Jesus disse-lhe, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E faz a pergunta, crês tu isto? Ele não diz, eu vou dar a ressurreição. Ele não diz, eu trago a vida. Ele se afirma como a ressurreição e a vida. A vida não é apenas um evento, é uma pessoa. Jesus é a vida, é o autor da vida, Ele é a própria vida. Nele foram feitas todas as coisas, nele foi feito tudo o que foi feito se fez. A ressurreição não é apenas um evento que vai acontecer no futuro. Jesus é a própria ressurreição e a vida. E ele pergunta a Marta, crês tu isto? A resposta dela é, sim, Senhor, respondeu ela. Versículo 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, mais uma vez, a cena muda. Agora vem Maria. Maria chora. Maria, no versículo 32, chegou ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés e demonstra a mesma fé da sua irmã. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se comove ao ver o sofrimento de Maria, vendo-a chorar, assim como os judeus que acompanhavam. Jesus agitou-se no espírito, diz a Escritura, e se comoveu. Ele perguntou onde tinha sido sepultado Lázaro e depois no versículo 25, o versículo mais pequeno da Bíblia, mas com um tremendo significado, nos diz que Jesus chorou. Ele que é o próprio Deus, Ele que é o grande eu sou, Ele ainda assim, Ele que demonstra a sua divindade, Ele ainda assim demonstra a sua humanidade. Jesus é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. E como homem Ele se comoveu, Ele se condoeu, Ele se agitou no seu espírito e chorou. Ele percebia aqui a dor de cada um de nós diante da morte, a dor de cada um de nós diante do sofrimento. Ele percebia as consequências do pecado na humanidade e ele se comoveu, isso mexeu com ele não ficou indiferente. Ainda que Ele seja o Salvador, Ele não é um Salvador distante, não é apenas o Redentor distante. Ele entrou na nossa realidade e Ele se comoveu, Ele sentiu as nossas dores, Ele padeceu as nossas dores. E Ele se identifica verdadeiramente com esta situação e com estas pessoas a quem Ele amava. E percebe a sua dor e sofre com elas também. Mas por último, ou já caminhando para o final, Jesus vai até ao túmulo. Versículos 38 a 40 dizem isto: Jesus, agitando-se novamente, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. E então Jesus disse: tirai a pedra. Mas Marta, é curioso este relato acerca de Marta. Marta parece às vezes ter fé e ir no sentido ascendente, ter mais fé, mas depois volta e tem esta
estas recaídas. Ela que já tinha dito, sim, 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 eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela agora coloca objeções quando Jesus lhe pede, ou ordena que seja aberto aquele sepulcro. Ela faz esta objeção: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus não a repreende, ele apenas lhe relembra: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Isto mostra também a benevolência de Jesus, a condescendência de Jesus perante a nossa incapacidade humana de crer. Ele de facto quer que nós creiamos, ele se alegra por aquilo que aconteceu, porque ele sabe que vai ser manifesta a sua glória, e ela vai ser manifesta para que possais crer, como diz no versículo 15, mas ele, ao mesmo tempo, ele é amoroso, ele é compreensivo da nossa dificuldade em crer. Ele relembra mais uma vez: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E, irmãos, muitas vezes nós associamos as orações a que Deus responde, ou os pedidos a que Deus responde, com uma fé inabalável, com uma fé que não duvida, que não, uma postura de confiança plena que nunca vai abaixo. Mas Deus é compreensivo para com cada um de nós. Ele quer de facto que nós creiamos, mas mesmo nos nossos momentos de incredulidade Ele está lá para nos dar a mão, para nos levantar. E Ele fez assim com Marta. O texto continua, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, Ele faz a seguinte oração. Jesus não ora para que Deus lhe dê autoridade, para que Deus lhe dê poder. Na verdade, o que ia acontecer já estava pré-determinado. Jesus já sabia exatamente, no primeiro momento que recebe essa notícia, e antes disso, na verdade, aquilo que iria ser feito. Mas Jesus ora para que aqueles que ouvem, aquela multidão que está à sua volta, possa perceber que, de facto, ele era ouvido por Deus o Pai. Diz o versículo 41, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, tendo dito isto, vem um momento decisivo, sem grandes fórmulas, sem grande aparato, apenas a voz soberana do Criador, do Autor da vida. Jesus disse, exclamou em alta voz, versículo 43, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E diante do Autor da vida, a morte não podia senão obedecer. Aquele que nos começa por dizer João logo no início, ele estava no princípio com Deus, por meio dele foi tudo o que foi feito se fez, ele que encarnou e esteve entre nós, ele que nós pudemos ver, que nós pudemos tocar, o Autor da vida. Diante da sua autoridade, a morte não podia mais segurar a Lázaro. Então Lázaro saiu, envolto, ligado com ataduras, pés e mãos, envolto num lenço, e Jesus ordenou àquelas pessoas que estavam ali: deixai-o, ou aos servos, talvez da família, desatai-o e deixai-o ir. E nós vemos a reação dividida. Alguns, muitos, dentre os judeus, versículo 45, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera, creram nele. Mas, por outro lado, versículo 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, nós vemos que mesmo diante de um milagre desta magnitude, o maior de todos, a ressurreição do ser humano, não havia aqui margem para dúvidas. Ele estava morto e mal cheiroso, já havia 4 dias. Marta alerta precisamente para isso. Mesmo diante de uma evidência destas, houve aqueles que creram e houve aqueles que não creram. E ainda é assim hoje. Por maior que seja o milagre, por maiores que sejam as evidências, vão haver pessoas que creem e vão haver pessoas que não creem. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus como sendo um bom homem, uma pessoa inspiradora, moralmente correta, com bons ensinos, que vale a pena segui-los. Mas Jesus não é apenas isso.
Pode estar aqui alguém nesta situação, alguém que gosta de ouvir falar de Jesus, que acha que os ensinos de Jesus fazem sentido, que segui-los vai fazer de si uma melhor pessoa, uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que é reconhecida pela sua bondade, mas que não crê que Jesus é verdadeiramente o Cristo. E este é o ponto, é que se Jesus afirmou ser verdadeiramente Deus, ele não pode, há três possibilidades: ou ele era louco e então não vale a pena segui-lo, ou ele era um impostor e um blasfemo e então tinham razão aqueles que o queriam matar e aqueles que o mataram no fundo, ou então ele é verdadeiramente quem ele diz ser, porque Jesus não pode ser apenas um bom homem. Se ele afirma ser Deus e não é, ele é um impostor. É isto que a realidade da palavra de Deus nos mostra. Ou ele é o Senhor, ou então nada disto faz sentido. Ou nós aceitamos a divindade de Cristo, ou nada mais faz sentido. Então esta é a pergunta central deste texto. É a pergunta que Jesus faz a Marta no versículo 26. Crês tu nisto? Crês tu isto? Quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Esta é a pergunta que foi feita a Marta, mas que fica para cada um de nós. Queremos verdadeiramente que Jesus é o Cristo, que Ele é o autor da vida? Porque João promete-nos, se nós crermos que Jesus é o Cristo, nós temos vida. Se nós não crermos, nós estamos mortos e permaneceremos mortos por toda a eternidade. O ensino, podemos analisar as provas, podemos analisar as evidências, mas chega um momento que nós temos que decidir verdadeiramente no nosso íntimo quem é Jesus Cristo para cada um de nós. Quem é Cristo? O Evangelho aponta, o Evangelho mostra. Mas a pergunta de Jesus é: Cristo nisto? Se crês, terás vida. Se não crês, permaneces na morte. Ele veio, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu partilhava com a Nanda e com a Deilde uma mensagem que me lembro do pastor Jorge, numa quinta-feira, há muitos anos, mas que nunca mais me esqueceu. Jesus não veio para que nós tivéssemos apenas uma vidinha, Ele veio para que nós tenhamos vida com abundância. E mesmo nós que professamos crer no Senhor Jesus, muitas vezes podemos estar a viver uma vida, uma vidinha, uma vida, vamos andando, vamos trabalhando, vamos tendo os nossos afazeres e Deus vai nos ajudando. Não, Jesus veio para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos vida com abundância. Se nós crermos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, nós teremos vida em seu nome. Que Deus abençoe e faça frutificar a sua palavra.